Você sabe quem são os inimigos do sono? E como é que eles influenciam o seu foco, concentração e produtividade? Nesse vídeo eu vou te explicar. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental. Se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e deixa o like aqui embaixo que assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um importante assunto que é o sono. Mas não exatamente o sono de uma forma geral, mas vamos falar um pouco dos inimigos de um bom sono. E para começar a falar desse assunto, eu vou fazer um react, vou reagir a um vídeo que eu recebi recentemente de um paciente que me mandou dizendo: eu me identifiquei muito com esse cara aqui, né? Acontece isso comigo com frequência. Vamos ver que situação é essa. Aqui eu vou mostrar para vocês, esse vídeo foi do perfil do Marco Túlio, lá do Instagram, vou colocar os créditos aqui na descrição. E vamos acompanhar aqui o que é que aparece nesse vídeo, ficou bem interessante, olha só. Atenção, galera, ele acabou de deitar. Vamos começar os trabalhos. Aqui, ele fez esse vídeo no estilo, parece até um filme chamado Divertidamente, um filme de animação bem conhecido, em que mostra a nossa mente por dentro, como se fosse um centro de comando com vários operadores. E aqui, este personagem aqui está ilustrando esse centro de comando, né? Ele está dentro da mente do indivíduo que está tentando dormir. Primeiro, setor da memória, preciso de vocês agora. Vamos começar os questionamentos, hein? Será que ele trancou a porta? Será que ele fechou direito? Vai ter que levantar lá para conferir. E aqui é o primeiro problema, né? Ele vai tentar dormir e aí fica na dúvida. Será que eu tranquei a porta? Será que eu fechei? Aqui é um sintoma que pode aparecer, assim, classicamente, a coisa da dúvida sobre... dúvida envolvendo verificações, quando é levado a um extremo, é um sintoma típico do transtorno obsessivo-compulsivo. Mas dúvida sobre se a gente fez algo certo ou não, se a porta está trancada ou não, é algo universal em todos nós, e se não for tão frequente, não exatamente vai se enquadrar dentro do toque. Mas esse é um sintoma, é uma situação em que pode atrapalhar a pessoa está lá deitada para dormir e começa a ficar na dúvida se fez ou não determinada coisa, se desligou ou não, se fechou ou não a porta. Entra dentro também dos sintomas de ansiedade. Vamos ver na sequência. Setor financeiro tá aí? Contabilidade? Oi! Vamos lembrar do cartão de crédito, conta de luz, internet, água, tudo para pagar e do pouco dinheiro que ele tem na conta, tá? É para preocupar ele. Olha só que situação, né? Essa é uma preocupação bastante comum, de você ir para a cama na hora de dormir e começar a se preocupar com questões financeiras. E aí, quanto maior o nível da preocupação, ou quanto mais importante o assunto que a preocupação envolver, mais tenso você fica, e tensão não combina com relaxamento típico ou necessário para que se comece a iniciar uma boa noite de sono. Equipe da ansiedade, é com vocês agora, tá? Lembrar da reunião amanhã, que ele tem que participar, contribuir. Lembrar das coisas que ele procrastinou hoje, que ele tem que fazer amanhã e vai conseguir fazer. Cadê a galera da... Mais uma preocupação, né? Mais fontes de preocupação, que ele vai repassando o dia na cabeça, lembrando o que ele fez ou o que ele deixou de fazer, vai ficando tenso e o sono não chega. Crise existencial. Ótimo, vocês aí, preciso que jogue pensamentos do tipo: a minha vida tá sem sentido, quem sou eu? Algo bem confuso. Olha só. Percebam que aqui acaba sendo uma consequência das etapas anteriores. Esse indivíduo está tentando dormir, não está conseguindo. Ele está preocupado com as questões financeiras, ele está preocupado com o desempenho, com o que vai acontecer amanhã. Ele vai ficando mais tenso, isso vai mexendo no humor também. Eu tive uma ideia, chama o pessoal da temperatura. Vamos dar uma brincada com ele? Faz ele sentir calor, frio, calor, frio, calor. Nossa, essa é terrível, né? Muitos de nós já passamos por isso. E também acontece em resposta a uma série de coisas, entre elas também a ansiedade. Mas também outros aspectos, essa coisa de ficar com onda de frio e calor, isso é uma alteração no sistema que controla a temperatura do corpo na superfície. Na verdade, os vasos sanguíneos, eles ficam dilatando e contraindo em resposta a outros aspectos.
E além da ansiedade, determinados alimentos podem gerar essa reação, né? Aspectos de outros sistemas do corpo podem também gerar esse tipo de reação. A gente está caindo sono, alô, urgente, setor de espasmos. Ó, vamos fazer com que ele tenha a sensação que está caindo. Deixa ele... Essa é bem terrível também, muitos aqui já podem ter passado por isso, que é essa sensação quando você está na transição da vigília, né, do estar acordado para estar dormindo, e você tem como se fosse um susto, né, um espasmo muscular, que é mais comum também em estados de tensão, de transtorno de ansiedade, transtorno de humor, entre outras coisas. Descansar agora, tá? Ó, mas quem fica de plantão hoje é o pessoal do medo e da assombração. 3 horas da manhã vocês entram, faz um barulho de galão de água na cozinha e vai pensar que tem gente entrando na casa. Ótimo, por hoje é só, viu? Um abraço a todos. E aí ainda encerra com essa história aí da assombração, né? Além do indivíduo ter tido dificuldade de iniciar o sono, ele no meio da madrugada, ele vai acordar assustado e tem um grande risco dele não voltar a dormir. Então percebam, assim, todos esses atos que aconteceram aí representam situações que atrapalham o indivíduo a iniciar a dormir. Isso é o que a gente chama de insônia inicial. A insônia, existem 3 padrões de insônia. Insônia inicial, insônia intermediária, que é aquela que um sono interrompido no meio da madrugada, e a insônia terminal, que é você acordar antes da hora que você deveria acordar, ou que você pode acordar, estar cansado, estar com sono, querendo dormir, e não mais conseguir dormir. O vídeo ele foca muito na insônia inicial, e esse é o foco que eu vou dar aqui também no que eu tenho para falar para vocês. Os inimigos do sono. Percebam. Aqui eu falei muito aqui dos sintomas de ansiedade. A ansiedade, ela acaba sendo uma das grandes causas da insônia, um dos grandes dificuldades, um dos grandes entraves que as pessoas têm para iniciar a dormir, mas também a ansiedade pode ser consequência de uma série de outros processos que também estão acontecendo na vida do indivíduo. Por exemplo, pessoas com TDAH têm muita dificuldade em se organizar, dificuldade com procrastinação, com foco, com disciplina, então elas podem passar um dia todo improdutivas, não terem atingido seus objetivos, suas tarefas, e quando vão dormir, elas se sentem, quando elas fazem esse retrospecto e percebem o que elas não conseguiram fazer, elas ficam realmente muito ansiosas. Mas existem já os transtornos de ansiedade que a pessoa está ansiosa o tempo todo. Ela está ansiosa durante o dia e à noite vai ser só um momento, às vezes, de agudização ou de aumento de sintoma. Então, se a gente for eleger talvez um grande inimigo, se a gente for colocar o inimigo principal do sono, se chama tensão e ansiedade. Porque para dormir eu preciso estar relaxado, eu preciso estar no estado de relaxamento, no estado de calma, para que o sono consiga chegar e eu entrar naquele estado. O sono é um estado alterado de consciência. Eu preciso sair do estado de alerta, um estado de acordado, para entrar no estágio de sono. E se eu estiver tenso, se eu estiver ansioso, eu não consigo fazer isso, porque ansiedade é sinônimo de perigo, sinônimo de alerta. Então, existe um equilíbrio no nosso cérebro, que é o estado de vigília, de alerta, fica se equilibrando com o estágio de sonolência. Então, a sonolência ela só consegue chegar se eu baixar. A sonolência ela aumenta se eu baixar o estado de alerta e de vigília. E a sonolência ela diminui se o estado de vigília e de alerta tiver aumentado. Então, qualquer situação, qualquer gatilho que leve a um estado de ansiedade e de alerta, isso vai ser um grande inimigo, um grande obstáculo para que eu comece a iniciar o sono. Então, esse é um ponto importante. Então, eu preciso pensar em todos os aspectos que podem me causar ansiedade. Desde um transtorno de ansiedade que eu esteja vivendo e que precisa ser alvo de atenção, de tratamento, até outras questões. Então, por exemplo, um aspecto básico das estratégias para ter uma boa qualidade de sono é você não levar problemas ou situações que deixem seu estado de alerta elevado perto da hora de dormir. Mesmo que sejam coisas positivas e prazerosas. Então, se eu estou fazendo uma atividade perto da hora de dormir que me dá muito prazer, que me deixa muito ligado por estar entusiasmado, por estar feliz, isso também pode atrapalhar o sono. Porque, como eu falei, o sono não combina com alerta. O alerta ele é oposto ao sono. Quanto maior o estado de alerta, de animação, de ameaça, enfim, tudo que leve a gente a estar aceso, isso vai ser um obstáculo enorme para o sono. Então, eu preciso ter a disciplina, perto da hora de dormir, eu preciso realmente desacelerar. Então, esse é um primeiro princípio que precisamos seguir
para conseguirmos ter uma boa qualidade de sono. Eu preciso entender que perto da hora de dormir, tudo que me leve a ter alerta precisa ser reduzido. E aí a gente pode incluir o quê? Alimentação. Alimentos que me deixam mais alerta, de alguma forma elas vão atrapalhar o sono. O clássico é os alimentos estimulantes, como tudo que tem a cafeína, por exemplo. Você precisa ter o cuidado de não ingerir cafeína perto da hora de dormir. Vai ter pessoas que vão dizer, não, mas eu sou acostumado a tomar café desde sempre, não tem problema nenhum. De fato, em algumas pessoas a cafeína ela não tem um efeito tão de alerta, né, tão estimulante. Mas você pode estar com esse efeito da cafeína e não estar percebendo, porque os fatores que favorecem o seu sono até o momento funcionaram bem, mas em algum momento da sua vida em que o teu sono começa a perder qualidade, essa cafeína faz diferença. Então mesmo pessoas que tomam cafeína há 20 anos à noite, e aí começam a ter problemas de sono, tirar essa cafeína pode fazer a diferença. Então alimentos que deixem você em alerta, eles vão atrapalhar seu sono, precisam ser evitados. Iluminação que deixe você em alerta também vão atrapalhar seu sono. A luz do espectro do branco, quanto mais ligado ao branco a iluminação for, né, mais ela vai atrapalhar o sono, porque a luz branca ela reage, ela gera uma reação de maior alerta para o nosso cérebro, diferente de uma luz de um tom mais amarelado, né? Então um branco quente é mais favorável para dormir do que um branco frio, né? Isso eu estou falando não é durante o sono, é antes do sono, esse período que antecede a hora que você precisa dormir, que você precisa desacelerar. Então é a alimentação, a iluminação e todo aspecto que gere ansiedade, né? As preocupações. E aí entram as questões ligadas aos pensamentos, né? Eu já fiz vídeo aqui recente sobre pensamento, as estratégias que eu falo lá para lidar com pensamentos intrusivos podem ser também aplicadas a essa situação, mas é algo para estar observando, né? O quanto a minha mente é invadida por pensamentos perto da hora de dormir. Isso por si só já pode ser um sinal de um transtorno de ansiedade, eu estar pensando, me preocupando com uma série de questões de não estar conseguindo dormir, a dificuldade de sono é um dos sintomas clássicos do transtorno de ansiedade generalizada, mas eu preciso ter uma estratégia de gerenciar as preocupações. Isso significa realmente tentar se debruçar sobre as questões que geram preocupações num horário um pouco mais distante da hora de dormir. Então existem estratégias de você, por exemplo, você está diante de um problema para ser resolvido no dia seguinte, precisa fazer um planejamento, evite fazer isso bem perto da hora de dormir, porque isso pode arrastar a tua preocupação, os teus pensamentos, para a hora que você precisa adormecer. Então você precisa fazer isso num outro momento. Ainda sobre iluminação, temos o problema das telas, um problema inclusive bem cotidiano. As telas dos nossos equipamentos eletrônicos, computadores, celulares emitem radiação, emitem iluminação que atrapalham o nosso sono justamente por gerar esse alerta, o espectro da luz azul, né? Quando eu aplico um filtro nas configurações mesmo do equipamento para reduzir a luz azul, isso já ajuda bastante, mas ainda pode não ser suficiente, porque além da iluminação, tem um próprio aspecto do que eu estou interagindo ali no aparelho, um vídeo que eu estou vendo, e aí eu tô ficando alerta, porque aquele vídeo faz eu pensar em alguma coisa, ou porque ele me deixa muito empolgado. Lembra do princípio que eu falei, tudo que que atrapalhe o relaxamento e que gere um estado de alerta, mesmo que seja um alerta prazeroso, precisa ser evitado porque é um verdadeiro inimigo de um sono de qualidade. E o que é que essa questão toda dos inimigos do sono tem a ver com a produtividade, com o foco, com a concentração? Tudo a ver, porque o sono é a pedra angular do funcionamento das nossas funções executivas. Se eu não tiver um sono de qualidade, né, tanto qualidade como quantidade, a mente não consegue funcionar em termos de foco e concentração. O aspecto primordial para que a gente consiga ter um bom desempenho cognitivo se chama alerta, estado de alerta, que é justamente o que eu estava dizendo que você não precisa ter, que você não deve ter na hora de dormir, mas que você deve ter bastante na hora que estiver acordado realizando suas tarefas. Então, a noite de sono mal dormida, um sono de baixa qualidade, vai resultar no dia seguinte de um nível de alerta deficiente, um nível de alerta de baixa qualidade. E isso vai comprometer diretamente a sua capacidade de foco, de memória, de raciocínio, de concentração e
por consequência, a sua produtividade. Isso pode parecer uma coisa óbvia, tipo assim, é lógico que dormir mal vai me atrapalhar, né? Só que percebam que uma das coisas que mais tem sido sacrificadas em nosso cotidiano, diante de um aumento de demanda, de coisas para fazer, é justamente o sono, né? E aí, a gente precisa ter esse entendimento que o sono é algo absolutamente essencial. E eu estou falando tanto de qualidade como de quantidade, as horas de sono que eu preciso dormir. E para isso é muito importante um planejamento e a disciplina de eu saber a hora que eu preciso iniciar o sono, porque eu tenho uma hora para acordar no outro dia. E todos esses aspectos relacionados à higiene do sono, essa preocupação, esse cuidado em não levar essa ansiedade para a hora de dormir, influenciam positivamente essa qualidade do sono. E aí a gente está falando do desafio de criar o hábito de dormir bem, criar o hábito de cuidar bem desse sono, o que é essencial para ter uma boa produtividade. E assim chegamos no final do vídeo de hoje, em que eu falei para você sobre os inimigos do sono, explicando quais são os principais inimigos e quais os princípios básicos que precisamos estar atentos para evitá-los e conseguir garantir uma boa noite de sono. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, dá o like aqui embaixo e deixa aqui nos comentários alguma dúvida que ficou sobre esse assunto, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Até o próximo vídeo.